Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título essa conversa do Padre: Felizes e abençoados. Todos conhecemos as bem-aventuranças, que são a carta magna do reino de Cristo, mas eu sinto, e acredito vocês também, não é nesse espírito, no espírito das bem-aventuranças que a gente vive. Por exemplo, nesses últimos tempos, com essa sanha de vingança que se abateu sobre nós, com essa incapacidade que a gente tem de acolher aquele que fracassou, nós nos distanciamos assim umas boas léguas do Evangelho, ainda que não tenhamos deixado de vir à missa, o que mais nos envergonha ainda. Temos medo das bem-aventuranças, por isso nós modificamos as bem-aventuranças, nós colocamos açúcar nas bem-aventuranças, adocicamos as palavras, nós adjetivamos para tirar um pouco da violência, da força dessa palavra. Escutá-las como saíram dos lábios de Jesus nos parece duro demais, pesado demais. Evidentemente, irmãos e irmãs, Cristo, Ele não quer a pobreza. Cristo, Ele não quer ver todo mundo chorando. Evidentemente, Ele não quer que todos sejam perseguidos, que todos passem fome. Ele quer tudo o contrário. Ele quer a justiça, a fraternidade, a igualdade. Ele quer o amor e a compaixão. Ele quer que não haja ninguém vivendo na abundância e gente na extrema precariedade material. Que mãe que em casa se alegra de tendo 3 filhos, ver que um está bem vestido e os outros não têm o que vestir? Que mãe, que pai fica feliz, contente e alegre com essa situação? Qual? Cristo quer que nós sejamos todos iguais, no sentido de que somos todos filhos do mesmo Pai, como nesse exemplo que acabei de lhes dar, aceitando o seu reino, o reino de Deus que não é deste mundo, o reino de Deus que exige uma conversão profunda, que nos compromete, que nos faz compartilhar as riquezas de uns e superar a pobreza dos outros, nossos irmãos. Um reino no qual não hajam prantos, mas alegria e paz, compreensão e vontade, alegria de viver. Um reino no qual ninguém se arvore como juiz dos outros, mas como servidor do irmão. Faz tempo que a gente não faz aqui na paróquia, mas o costume aqui é, quando vamos fazer alguma avaliação, se você não conseguir enxergar nada de bom na comunidade, está dispensado o que enxerga de ruim. Quem não enxerga nada bom não tem direito de enxergar o ruim, porque não é possível que tudo seja ruim. Você pode enxergar coisas muito horríveis, mas antes precisa enxergar que a comunidade existe, que você faz parte dela. Senão a gente gera abutres. Todos, portanto, como servidores dos outros, um reino no qual não hajam essas situações de opressores e vítimas injustas, mas que todos nos amemos e trabalhemos numa mesma empresa, entre aspas, e numa mesma esperança. Eu acho interessante, pensando de novo no mundo político, hoje, desculpe que eu vim meio político para a conversa, viu? No mundo político, interessante que a gente sempre tem um dedo apontado para dizer todas as mazelas do outro, e quando eu tenho chance de fazer, faço igualzinho, só que com a chave invertida. Ao invés de usar azul, eu uso rosa. Mas o jeito de agir, igual.
É como aquele seu colega do trabalho, vive criticando você. O dia que ele assumiu a sua função, ele faz igualzinho você. Do mesmo jeito. Porque tudo que ele queria era estar lá no seu lugar. O reino de Jesus, repito, não é deste mundo. É preciso que a gente trabalhe se sentindo parte da mesma família. Usei aqui a palavra empresa e tenhamos a mesma esperança. Eis a grande mensagem de Jesus e este é o espírito das bem-aventuranças. Esta é a nossa conquista, a meta da nossa vida cristã. Evidentemente, se eu perguntar aqui a vocês, de mamando a caducando, né? De jovens aos idosos, o que quer da vida? Vamos dizer, queremos ser felizes. Ansiamos a felicidade. Quem aqui não quer ser feliz? Todos desejamos ser felizes. Nós queremos a felicidade. Deus abençoa todo o esforço humano. Deus abençoa o progresso humano. Deus quer o desenvolvimento. Porém, o que não podemos fazer é inverter a escala de valores, é colocar como objetivo final aquilo que é relativo. Eis a tentação que todos os cristãos enfrentamos. Mesmo vivendo na pobreza, na angústia, contando o suado dinheirinho para chegar no final do mês, quem nunca? Talvez nos falte essa pobreza de espírito, essa generosa abertura para o outro, para viver com paz, para viver sem aquele sentimento de frustração, afundados, abatidos, derrotados, para enfrentar a nossa situação sem inveja e sem rancores. O que eu estou dizendo aqui, irmãos, é que para a gente viver no espírito do Evangelho, a gente precisa mudar de vida. E não é só mudar uma rua, não é só mudar a cor da roupa, é mudar o software, é mudar o pensamento, o jeito de ver a vida, a si e o outro. Não adianta se sua casa está comprometida com cupim, as paredes de madeira comprometidas com cupim, e você vai lá e passa verniz. Não adianta. Só prolonga um pouquinho o desfecho final. Um espírito novo é o que Jesus pede da gente. Um jeito novo de ver o outro, um jeito novo de a gente se ver, um jeito misericordioso de a gente se ver. O jeito de quem está disposto a servir o outro, a dar a vida pelo outro e não tirar a vida do outro. Me recordo de uma, eu acho que é piada, né? Mas dizem que aconteceu de verdade, né? Numa comunidade ali perto de Aparecida, que a gente chama de Aparecida do Norte, né? Lá, numa cidadezinha, numa paróquia. O padre que conheço, né? Ele tem origem aqui em Prudente. Ele disse que uma senhorinha cantava uma música vocacional chamada Os Grãos que Formam Espiga, né? Os grãos que formam espiga. E diz assim: diante do altar, Senhor, entendo a minha vocação, devo sacrificar a vida por meu irmão. E a senhorinha lá cantava bem daquela, sabe, aquela voz rasgada, assim, forte, né? Diante do altar, Senhor, entendo a minha vocação, devo sacrificar a vida do meu irmão. Acabava com tudo. E tem gente que não canta, mas quer. É pior. Porque o coração está fechado. Ouve, acha bonito a palavra de Jesus, mas não consegue pôr na vida. Todas as vezes que é exigido agir de modo justo, com uma tabela de valores forte, nega fogo. Não é possível proclamar as bem-aventuranças se não for num contexto religioso. Senão a gente podia ir lá num país bem pobre, né? Nós aqui já não estamos mais no terceiro mundo, a gente é desenvolvimento, né? A gente vai num país bem pobre e diz que todos lá, olha que pregação boa de Jesus, né? Vocês são bem-aventurados porque vocês são desgraçados. Não tem nada. Vocês são bem-aventurados. Mas na verdade, lá
não são bem-aventurados, são desafortunados, são infelizes, porque padecem com esse modelo de viver que a gente tem, de sociedade que a gente tem, desse progresso, dessa exploração. Esses dias a Folha de São Paulo trouxe uma reportagem, esses dias assim, um mês, que em pouquíssimos anos, por causa da inteligência artificial, 54% dos empregos que existem hoje no país serão sumidos, deixarão de existir. Então a gente consome máquinas super inteligentes e que roubam os lugares da gente. Ser gente, quer trabalhar, ser justo, pagar as contas, honrar os compromissos. E nem estou dizendo que a inteligência artificial seja má. Só estou dizendo que a gente criou um sistema que está nos comendo pelas pernas. A gente sente, mas não acha que seja isso. Acha que são outras coisas. Vamos achar o caminho da roça aqui, né? Seria bom, e eu gostaria que a minha fala hoje um pouco mais pesada ajudasse, se a gente se apresentasse alguns pontos, como esses que estou citando, a fim de que despertem dúvidas na nossa vida e que questionem a nossa existência e a nossa fé. A gente não pode fazer da prece, da oração, uma pílula para anestesiar a consciência. Senão a gente reza e a vida da gente continua a mesma e as relações da gente ficam de qualquer jeito. Vocês que serão crismados, antes falava-se assim, os crismados são os soldados de Jesus. Ó, agora está na moda falar de soldado e tal, então mais ainda. Vocês são soldados de Jesus. Vocês vão combater o bom combate. Vocês vão se revestir com a armadura da fé. Vocês vão para o mundo que não gosta de Cristo. Só gosta de Cristo quando Ele é docinho, não quando Ele é justo, verdadeiro, inquietante. Então, é dar testemunho do Evangelho no dia a dia. Se eu quero ser instrumento de paz, é lá em casa que começa. Domingo passado eu falava da obediência, né? Certa vez eu li e todo dia eu fico preocupado agora, né? É que eu gostei da ideia. Disse assim, se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Ah, que bom. Porque muita gente que sai para mudar o mundo não conseguiu nem arrumar o quarto. E onde eu quero chegar com isso? Se a gente quiser que a luz do Cristo brilhe no mundo, não coloquemos a vida da gente escondida embaixo da mesa. Porque a luz não é acendida para ficar escondida, mas lá no alto, para ela iluminar todo mundo. Então, onde você for, por onde você passar, com tudo que você fizer de bom, você pode iluminar as pessoas. Naquele dia que alguém, de repente, está lá meio sorumbático, né? Mucambúzio, meio para baixo, e você se dispõe a ouvir a história dele, sem interferir, sem dizer o que você pensa. Você ilumina a vida dele. Sem falar de Deus, você foi presença de Deus para ele. E quanta gente já iluminou a vida da gente, sem falar de Deus, mas sendo presença de Deus na vida da gente. Aquela história de São Francisco de Assis, evangelize sempre, testemunhe sempre, fale de Deus sempre, e se preciso, com palavras. Porque de pronto não é preciso palavras, mas uma vida íntegra, correta, justa. Uma vida misericordiosa, afável, bondosa, cheia de esperança. Portanto, não temos medo de colocar um pouco de dúvida no jeito que a gente age. Será que eu faço certo? Será que eu estou mais próximo ou mais distante do Evangelho? De Jesus, que é meu Senhor? Eu digo todo dia, meu Senhor. E com tudo isso, irmãos, eu não estou dizendo que a gente tenha que transformar a comunidade num sindicato, não. Não estou dizendo que a gente tenha que transformar o Evangelho num texto de revolução e de guerrilha. Também não.
mas estou dizendo que a gente precisa enxergar a palavra de Deus. E na palavra de Deus, uma palavra viva, que mostra o desafio de ontem, o desafio de hoje, talvez o desafio de amanhã, que agora está conosco. Agora está conosco. Hoje nós somos mãos de Jesus no mundo. Hoje nós somos os olhos de Jesus no mundo. Hoje nós somos os pés de Jesus no mundo. Hoje nós somos um coração dobrado de misericórdia sobre a miséria humana de Jesus no mundo. Para isso, não será acreditando, confiando no homem. Meio exagerada a palavra de Jeremias, né? Maldito o homem que confia no homem. Tenho certeza que a gente confia nas pessoas, como não? Seria impossível uma vida sem confiança nas pessoas? Quer ver só? Quem aqui hoje, atenção, não serão muitos. Quem aqui hoje comeu a comida que você mesmo fez? Levante a mão. Olha quanta pouca gente fez a própria comida. E quem aqui hoje comeu comida que outro fez? Na verdade, nem comi hoje. Ou seja, a gente confiou que alguém fez comida e pôs sal e não veneno na comida. A gente confiou que estaria bem temperada, gostosa, porque a pessoa que fez pensando no outro e não nela. Que é isso que faz o cozinheiro. Se você tomou ônibus, etc., confiou no motorista, você que dirigiu, veio dirigindo aqui para a igreja, confiou que o outro não ia passar no vermelho, porque você estava passando. Sem confiarmos uns nos outros, é impossível a vida. Impossível. 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 Então, mas está lá, a palavra de Deus. Maldito o homem que confia no homem. Então, repito, não será confiando no homem, no deserto, na secura, mas confiando em Deus, na sua palavra, nessa árvore plantada à margem do rio, que a seu tempo produz frutos. Cantamos e repetimos tanto agora no Salmo, é feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Se a gente confiar em Deus com a força do nosso ser, e a gente confiar nas pessoas, como a gente deseja que os outros confiem na gente, tudo terá o seu justo lugar. Mas para confiar no outro, é preciso antes confiar em Deus. E dessa confiança em Deus, confiar no outro. Termino. Essa é a nossa verdadeira esperança, aquela que não ilude nem frustra. Portanto, que a força do Senhor esteja conosco, para que vivamos no espírito do seu Evangelho, que é uma palavra viva e uma palavra que dá vida. Somos nós felizes porque o Senhor nos escolheu. Somos felizes e abençoados porque o Senhor está aqui conosco, que nos reunimos em seu nome. Somos felizes e abençoados porque sairemos da igreja levando a bênção da presença e da palavra do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.